Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Cido. Queria pedir a você que pela primeira vez está vendo o meu vídeo, que se inscreva no canal. Gostando, dê o seu like. Se não gostou, dê o dislike. Bom, sabemos desde muito tempo que a elite brasileira ela faz de tudo para poder desmerecer a classe trabalhadora mais pobre, para poder desmerecer as pessoas que vivem na pobreza. Esse tipo de situação, só para citar assim, um exemplo, é muito percebido nas novelas. Se vocês prestarem atenção em muitas novelas que inclusive já passaram na Globo ou que ainda continuam, né, passando, eu estou aqui citando a Rede Globo, é claro que tem outras redes que também trabalham novelas, mas é muito comum quando a gente assiste, por exemplo, uma novela, inclusive a novela ela vai ter mais graça, mais vontade de assistir, se tiver algumas coisas assim que são, inclusive, na cabeça de muita gente, que são importantes, que precisam, por exemplo, ter na novela. Você precisa ter lá empresários, você precisa ter pessoas muito bem-sucedidas, e são pessoas assim muito bem-sucedidas economicamente. É claro que alguns vão dizer assim, mas isso faz parte da nossa realidade, a nossa realidade é assim. Mas se vocês prestarem muita atenção, as novelas nem sempre elas retratam a realidade nua e crua, como nós vivemos no nosso dia a dia. Ali você vê pessoas assim muito bem-sucedidas, pessoas ricas. Lá tem pessoas que muitas vezes elas são pobres, né? São consideradas pobres, mas têm uma condição de vida que no nosso dia a dia a pobreza real não tem. Então você vê assim carros de luxo, você vê casas, apartamentos de luxo que se faz muito presente, por exemplo, nessas novelas. A gente precisa prestar atenção que por trás de tudo isso, né, não estou aqui, inclusive, nem incentivando ninguém que não assista a novela ou qualquer coisa assim. A questão não é essa. Você pode assistir a novela, mas a gente precisa prestar muita atenção assim o que há por trás, né? Por trás, por exemplo, de uma novela que a gente está assistindo, né? Quais são as intenções e tudo mais. Então, quando eu estou falando assim da ideologia de pobreza, já começa por aqui. A ideologia da pobreza, ela vem de modo especial assim nos meios de comunicação. Por que ela se torna uma ideologia? Porque é passado, né, a partir dos meios de comunicação. Aí eu citei o exemplo da novela, que é muito comum, né, que muita gente assiste, mas tem também jornais, propagandas, né? Uma série de situações assim que poderíamos citar como exemplo, mas que os meios de comunicação propagam muito isso. Mas tem assim a ideia de passar, né, de que o pobre, de que pobre não tem muito valor, não tem muito sentido, né, a pobreza. E a pessoa que é pobre, ela não tem assim esse mesmo merecimento como pessoas ricas na sociedade. E aí alguém vai dizer também, mas a realidade é essa mesmo. Eu sei que que na realidade isso acontece muito. Mas quando se trata, né, nessa situação que eu estou passando para vocês, é que esse tipo de ideologia, ela é passada justamente, inclusive, para convencer o próprio pobre que está ali diante da televisão, ele está assistindo, né, ele está assistindo a novela ou assistindo qualquer outro tipo de programa que está sendo passado ali, e ele está assim cada vez mais alimentando aquela ideia de que a vida que ele leva, que é uma vida desgraçada, que é uma vida sofrida, então é uma vida que não merece ser vivida, vamos dizer assim. E é sempre passada assim, essa ideia, a ideia da desgraça, né? A vida de pobre é uma desgraça, a vida de pobre é uma vida muito difícil, muito sofrida, não vale a pena então ser pobre. Aí o que acontece? Como eu estou tratando de questões de ideologia da pobreza, é muito passado assim os meios de comunicação, de um modo geral, elas passam essa ideia de que você sendo pobre, como ser pobre é uma desgraça, não vale a pena e tudo mais, então você precisa batalhar para poder chegar a um patamar de riqueza. E aí o que acontece? Muita gente vai alimentando essa ideia, né? E a pessoa começa a fazer de tudo
de tudo que for possível para poder, inclusive, chegar a um patamar de riqueza. E aí os meios de comunicação sempre vai colocando como exemplo de pessoas que eram pobres e que chegaram a um nível de riqueza, a um patamar, né, econômico, né, muito bom. Como dou o exemplo de muitos jogadores, né, que não só aqui no Brasil, mas pelo mundo, alguns jogadores já assim até conhecidos. Aí os meninos que são pobres, né, que vêm da pobreza, eles sonham então um dia como o Cristiano Ronaldo, o Messi, né? Aqui no Brasil, o Ronaldinho, né? Temos o caso do Romário também, que são pessoas assim que um dia foi pobre e que de repente, como jogador e tudo mais, tiveram assim esse grande sucesso na vida. Então, essa esperança desse sucesso de um dia chegar a ter assim um poder aquisitivo muito bom, de poder comprar um carro melhor, de poder ter uma casa boa, acaba virando assim o grande sonho, né, dessas pessoas. Então, isso não deixa de ser uma ideologia que é jogada na cabeça de muitas pessoas que são pobres, porque a gente sabe muito bem que na realidade nem todo mundo vai conseguir esse sucesso, por exemplo, como desses que eu citei aqui. Então, não é todo mundo que chega, né? É como se diz assim, há uma espécie de uma seletividade, né? Que o próprio capitalismo faz para poder sempre mostrar para todo mundo, né? Para muita gente, de que algumas pessoas conseguiram, algumas pessoas se tornaram ricas, conseguiram ter um pouquinho mais de dinheiro, porque elas lutaram, porque elas batalharam, qualquer coisa assim. Então isso é uma questão assim que é muito forte, inclusive na nossa sociedade. E aí o que eu queria aqui fazer um comentário também, diz respeito, por exemplo, ao que aconteceu nessas últimas eleições e que teve aí o Bolsonaro, né, que ganhou a eleição e que é o presidente do Brasil. E aí a gente sabe muito bem que uma das coisas que, inclusive, assim, uma das críticas, né, que já vem de muito tempo, não é só, por exemplo, da campanha eleitoral de Bolsonaro ou qualquer coisa assim, que é essa crítica contra a esquerda, que tudo que se relaciona à questão do comunismo, né? Porque o que acontece? Lula e Dilma, né, durante toda a gestão de Lula e Dilma como presidentes aqui do Brasil, nós sabemos muito bem que uma das coisas que foi privilegiado, por exemplo, nesses governos, foram os projetos sociais, os projetos voltados, inclusive, para a pobreza, para que, né, tirasse muita gente de uma condição de pobreza muito grande, para poder ter pelo menos o mínimo condição de vida, que é o que Lula sempre está comentando e falando, né, que do pobre, que agora ele consegue comer uma carne boa, que ele consegue viajar de avião, que ele consegue assim por diante. Então esse foi o projeto, né, um projeto assim. E por causa dessa ideologia muito presente na nossa sociedade, a gente percebeu que muita gente não abraçou muito assim essa ideia, não gostou muito disso, né? É claro que quem esteve nessa situação, que recebeu ajudas do governo e tudo mais, a gente sabe de muita gente que valorizou tudo isso e que agradece até hoje por causa disso. Mas a gente sabe de uma boa parcela da população que vê nisso, né, abraça essa ideologia que eu estou chamando assim de ideologia da pobreza, dizendo que é como se a esquerda, né, essa onda comunista e tudo mais, estivesse alimentando vagabundos. Aí a gente tem percebido muito, inclusive, até durante a campanha do Bolsonaro, que isso esteve muito presente, essa narrativa, né, essa narrativa assim de dizer de que o pobre é vagabundo. E aí a gente sabe de muitos, inclusive até de seus ministros, que também alimentavam essa ideia e tudo mais. E, então, quando se fala em Bolsa Família, quando se fala outras bolsas também, como se esse tipo de coisas não deve existir, porque se o camarada é pobre, ele vai ter que se virar, ele vai ter que lutar, ele vai ter que, como esse ministro da Educação que está aí, o Weintraub, né? E o tempo inteiro ele vem dizendo que, inclusive, que quem tem direito de estudar
é quem tem dinheiro, é quem pode pagar. Então, você pegando, por exemplo, com esse discurso, você pegar esse discurso, levar em consideração esse discurso, significa que pobre, então, não tem vez, pobre não pode estudar. Esse tipo de reflexão, essa reflexão sobre o que está por trás, por exemplo, dessa ideologia da pobreza, ou essa ideologia do pobre, que ela é muito forte na nossa sociedade, e a gente sabe muito bem que muita gente que é pobre, infelizmente, né, isso não foi de ontem, né, ou não foi de um dia, mas isso é uma situação que vem assim de muito tempo, que vem sendo alimentado, né, na cabeça de muita gente, de que valor, quem tem valor mesmo é o rico. Então ser pobre não tem valor nenhum, não tem nenhum valor ser pobre. E vai de repente assim alimentando essa ideia de que pessoas que são boas mesmo são pessoas ricas, né? Eu já vi muita gente, inclusive, que é pobre, que tem esse tipo de comentário. E a gente vê assim, olha para aquela família que é pobre, são pessoas assim generosas, pessoas amorosas, pessoas trabalhadoras, pessoas que é um exemplo de vida, mas elas não conseguem é, é, colocar isso, né, ou considerar esse tipo de situação. Elas estão sempre se rebaixando, né? Então é como se houvesse assim uma espécie de naturalização, né? De naturalização. Quando eu quero dizer naturalização é assim que você nasceu pobre, né? Então é como se a natureza, né? Como se naturalmente fosse determinado que você nascesse assim. O rico naturalmente ele é rico porque, né, nasceu rico e assim por diante, né? Tem toda essa condição de permanecer como rico até morrer. O pobre, às vezes, ele pode ter essa condição de ser pobre até morrer. É isso, até uma próxima vez, com mais uma outra reflexão. Eu acho muito importante pensarmos um pouco sobre esse tipo de situação que eu estou passando aqui para vocês, para a gente poder compreender um pouco melhor tudo isso que nós estamos vivendo no nosso Brasil, né? Da situação política e tudo mais, essa era bolsonarista, né, que é muito difícil, que é muito complicado e que cada vez mais vai sendo mais complicado para a pobreza, né? Com essas reformas aí, reforma da Previdência, que é uma perseguição total, acabar com a, com a possibilidade, inclusive, do pobre, né, se aposentar. As grandes esperanças que o pobre ou o trabalhador mais pobre pudesse ter, ele já não vai mais conseguir ter essa esperança porque ele não vai conseguir se aposentar. Até uma próxima vez, muito obrigado. Peço que se inscreva no canal. Não esqueça também de clicar no sininho para que você possa receber as mensagens de que eu postei um novo vídeo. Obrigado e até uma próxima vez.